Você tem reações automáticas que você não sabe de onde vem, reações emocionais exageradas, tem bloqueios na sua vida que você não consegue compreender por que continua acontecendo a mesma coisa, por que continua não dando certo. Se você respondeu sim, olhar para a criança interior pode mudar para sempre como você enxerga o seu processo de crescimento, o seu processo de cura. Esse vídeo é uma introdução, você vai compreender o que é a criança interior, por que aí está uma chave dos nossos bloqueios atuais, como começar a curar. E no final eu vou te fazer um convite. Afinal, eu trabalho a cura da criança interior com as pessoas que eu atendo. E a cura da criança interior fez parte do meu próprio processo de cura. E até hoje eu trabalho com a minha criança. O que é a criança interior? A criança interior realmente é as suas memórias de infância. As nossas memórias, elas são congelamentos da nossa psique naquele momento. A nossa infância é onde se molda a nossa psique. É a primeira referência do mundo, das pessoas. Quando a gente é bebê, o que está em evidência? É sobrevivência. Tudo em nós funciona para um mecanismo de adaptação ao meio para a sobrevivência. Então, as informações sobre o mundo vão ser congeladas nesse momento. Se a minha relação com os meus pais foi difícil, se eu tinha dificuldades financeiras, dificuldade de alimentação, se não era fácil conseguir o que eu queria, tudo isso foi registrado. Se a relação com os adultos, por exemplo, não era baseada em amor, em confiança, em incentivo, para mim, a partir daquele momento, as pessoas não são confiáveis. Se era difícil a situação financeira, eu sempre ouvia meus pais falando de problemas financeiros, eu vou armazenar essa informação. Na vida, tudo é difícil. Há uma escassez, talvez eu vou achar que os recursos são escassos. Então, ou seja, toda a psique, toda a base pela qual hoje você enxerga a vida e o que para você concebe como uma realidade, não é uma realidade. Foi o jeito que a sua criança interior vivenciou a realidade em volta dela. E isso é absorvido como uma verdade que, enquanto adultos, a gente continua reproduzindo a mesma visão. Uma percepção, tanto de si quanto dos outros. Portanto, qualquer pessoa que se encontra em grandes bloqueios no momento atual e não está conseguindo lidar com isso, não está conseguindo resolver isso com maturidade, poxa, Prab, eu não consigo enxergar a raiz disso, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não estou conseguindo atravessar isso. Está na hora de começar a buscar as respostas lá na sua infância. Porque possivelmente a tua criança interior pode estar te controlando. Como assim? Esses traumas e essas dores foram tão profundos, tão fortes, ficaram tão impregnados na sua psique, na sua mente, na sua estrutura corporal, nas suas tensões. Você continua hoje vivendo a mesma situação, reproduzindo a mesma situação que você viveu na infância. Vamos dar um exemplo. Digamos alguém que tem pais muito perfeccionistas, aprende a ganhar amor e confiança sendo bonzinho, sendo boazinha, nunca olhando para o que eu estou sentindo, para o que eu quero. Enquanto adulto, essa pessoa tem baixa confiança. Por que ela tem baixa confiança? Porque ela não faz o que ela realmente quer. Não, a expressividade dela não é verdadeira. Ela faz para agradar. Ela está o tempo todo reproduzindo a estratégia de sobrevivência que lá na infância ela aprendeu. Porque lembra, na infância, prioridade é sobreviver. Para a criança, se o papai e a mamãe não gostam de mim, isso não é uma questão de não gosta de mim, tudo bem. Hoje em dia você fala isso, né? Não gosta de mim, tudo bem, eu pago as minhas contas. Naquela época, não. Papai e a mamãe gostarem de mim, eu senti que eles me amavam, me aceitavam, era uma questão de sobrevivência. Então toda a tua psique se voltou para obter, dentro do que você conhecia, amor, pertencimento, que o papai e a mamãe gostassem de mim. Então isso é para vocês entenderem que essa máscara que a gente começa a usar para sobreviver, tô falando aqui do bonzinho, da boazinha, é muito forte. Só que ela não é verdadeira, porque você não explorou o teu verdadeiro potencial. Todo potencial, ele vem de um lugar verdadeiro, inato,
espontâneo. As máscaras não são espontâneas, então uma pessoa que vive nas máscaras, que vive nas estruturas de sobrevivência da sua infância, ela nunca vai ter o tanto de sucesso, de potencial, de expansão que ela poderia ter, porque ela não tem autenticidade, porque ela está vivendo numa reprodução de uma estratégia de sobrevivência. E dentro disso tem várias outras máscaras, tem várias outras estratégias, circunstâncias que você vai identificar quando você fizer um processo, quando você começar um processo de cura da sua criança interior, que é um processo basicamente de investigação e de autoobservação. E aí você vai perceber que enquanto adulto, você continua reproduzindo atitudes de criança, se comportando como criança. Esse é o maior sinal, acho que é o primeiro sinal que a gente tem que começar a perceber. Como essas atitudes, que muitas vezes geram dor nas pessoas à nossa volta, são atitudes de criança. Não são atitudes racionais, não são atitudes que fazem sentido. E quando a gente age como criança, a gente não conquista coisas que adultos conquistariam. Então eu vou dar alguns exemplos de formas pelas quais a gente continua com a nossa vida bloqueada, agindo como criança, tá? Primeiro, a gente não consegue lidar com coisas difíceis que desafiam a gente, sabe? Age como criança e foge. Criança faz assim, não é? Criança não consegue lidar com coisas difíceis como um adulto conseguiria. Ela foge da situação. Simplesmente ela sai correndo. Talvez não tenha um processo de maturidade emocional para saber lidar com as suas emoções difíceis. Se eu não sei lidar com situações difíceis, por quê? Porque eu não consigo lidar com as emoções que aquelas situações difíceis me trazem. Vou dar um exemplo. Eu quero realizar um projeto, eu quero realizar um lançamento, uma venda de um novo produto. Isso causa várias emoções em mim. Ansiedade, medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou fazer alguma coisa errada? Será que vai acontecer tudo errado? Não é a coisa em si que é o problema, é as emoções que aquilo me causa. Então, para eu ser adulto, ter maturidade, seria o quê? Eu conseguir ter paciência com essas minhas emoções, acolher essas minhas emoções, me acalmar no momento que eu precisar e saber dentro de mim que é um processo de aprendizagem, que pode ser que deem coisas erradas e eu saber lidar com a frustração. Se der algo errado, uma atitude de adulto é eu saber que eu aprender com aquilo e continuar caminhando. Entende? Esse seria o processo de maturidade de um adulto ao lidar com algo difícil. Mas a criança não tem isso. Então, como é que vai ser? Eu não sei lidar com a frustração. Se acontece uma coisa errada, eu já desisto de tudo. Entende? Atitudes de criança te mantém bloqueado. A tua criança interior está te controlando. Um exemplo que eu já acabei falando, você não consegue ser constante porque não consegue lidar com a frustração. Cada vez que você se frustra, age como criança. Criança às vezes não sabe lidar com a frustração, ainda não aprendeu. A criança, ela é o estado emocional sem maturidade ainda. Depois, enquanto adultos, nós vamos adquirir a maturidade de lidar com as emoções difíceis. Mas enquanto criança, eu não sei lidar com isso. Se acontece algo, uma coisa muito pequena, a mamãe não me deu uma boneca que eu queria muito, eu me jogo no chão, começo a bater a perna. Eu não sei entender, esperar. A mamãe fala, mas eu vou te dar essa boneca no Natal, só no Natal. Outro exemplo, a gente não sabe esperar o processo que as coisas levam. Numa atitude de criança, você não consegue esperar o processo das coisas. Vocês veem, queridos, para mim, muitas vezes com comentários, não só em tudo, né? Eu vejo isso em todas as áreas, com comentários que expressam uma atitude de criança, como por exemplo, você me perguntar quão rápido você vai ter determinado resultado fazendo uma aula de yoga. As pessoas têm uma ansiedade pelo resultado, sabe esperar o processo. Enquanto adultos, nós sabemos que, já que eu tenho aquela árvore bonita no meu quintal, que vai dar abacate, primeiro eu preciso plantar a semente, e eu sei, eu já vivi isso, eu sei que vai levar um processo para aquela árvore crescer. Eu não vou ficar batendo pé, choramingando, reclamando. Vou fazer a minha parte dentro daquele processo, sabendo que
tudo tem um processo. Essa é uma atitude madura que a gente tem enquanto adulto. Então, se a tua criança interior está te controlando, esse é um dos sintomas também. Você não sabe viver os processos. Talvez por isso nada se edifica na sua vida. Porque você não tem paciência de esperar o processo que as coisas levam e de assumir a responsabilidade dentro do que lhe cabe fazer dentro de cada processo. O próximo sintoma: não assume responsabilidade. Tem sempre outra pessoa que é culpada, é o método que não deu certo, o yoga que não funciona para mim. Eu não me autorresponsabilizo pelos resultados que eu posso ter ou não na minha vida. É uma atitude de criança que reflete muito um lugar em que a gente ainda está esperando do papai e da mamãe. A criança é um estado de dependência, de vulnerabilidade. Naquele momento eu realmente sou dependente dos adultos à minha volta. Então tem adultos que, enquanto adultos, continuam nessa mesma atitude, nessa mesma posição em que eu responsabilizo outras pessoas pelo que deveria ser minha responsabilidade. Então eu estou sempre reclamando que as coisas não funcionam, que as pessoas não fazem o que deveriam. Cuidado, por trás aí tem uma atitude de criança, uma criancinha dentro de você. Você realmente pode enxergar assim, uma criança dentro de você, ferida, ainda esperando do papai e da mamãe. Só que agora reproduz isso nos relacionamentos. Vai ser muito parecido a sua vivência com a sua mãe na relação com as mulheres e a sua vivência com o seu pai na relação com os homens. Tem isso também que é bem interessante perceber. Próximo sintoma: não saber lidar com as emoções e fugir das emoções através de compensações. Eu vou lá, fico horas assistindo série, horas. Eu bebo, fumo. Encontro uma forma de anestesiar essa dor. Eu não gosto nem de falar no assunto. Quando o trauma está muito forte, quanto mais fundo, quanto mais na escuridão tá essa dor, menos a pessoa quer tocar nesse assunto, sabe? Começa a falar uma coisa mais profunda, já dá uma vontade de comer, já dá vontade de beber, sabe? Esses gatilhos já vão aparecendo. Começa a fazer a prática de yoga, comece mais fundo, respirar, começa a vir pensamento de comida, de bebida. Foi a forma que você aprendeu a lidar com as suas emoções. Pode ser lá na infância, na sua adolescência. Agora, enquanto adultos, a gente tem que se responsabilizar e aprender a ficar com essas emoções de um jeito parecido como teria sido o jeito saudável dos nossos pais tratarem a gente, nos ajudando a lidar com as nossas emoções através de uma presença, de um interesse pelas nossas emoções, entende? Se você quer curar a sua criança interior, você tem que ter interesse pelo seu estado emocional, querer saber como você está se sentindo, quais são os nomes das suas emoções, é o básico do básico. Qual que é o nome do que você está sentindo? Sentindo raiva, sentindo inveja, estou sentindo tristeza. Mais um sintoma de que a nossa criança interior está ferida, não conseguimos lidar com as nossas emoções e aí fugimos para as compensações. E as compensações podem ser compulsivas, tá? Próximo sintoma: reações que vêm de uma hipersensibilidade. Alguém fala uma coisa para você e aquilo ativa assim uma dor tão profunda, uma tristeza tão profunda, tá? Pode ser que essa dor foi lá na dor raiz, na dor da tua criança interior. Ativou uma ferida, entende? As coisas no nosso dia a dia, elas podem ativar essas feridas. E aí tem uma reação, às vezes, que a pessoa não entende. Meu Deus, eu só falei uma coisinha, mas para você ativou uma ferida muito grande que já veio lá de trás. Vários outros sintomas, né, queridos? Como ansiedade, como se cobrar demais, como tensão, dores, doenças. Nós somos um sistema integrado, então mente, emocional, corpo, tá tudo conectado. Então a cura da nossa criança interior requer esse genuíno interesse por você. Eu acho muito interessante trabalhar com essa perspectiva de cura da criança interior, porque te faz compreender que você não pode lidar com essas dores, com esses traumas, através de um convencimento racional. Você entende que ela é
que essa dor dentro de você vem de uma criança. E como é que a gente lida com a criança? Você acolhe, você ajuda ela a processar. Não adianta você ficar racionalmente dizendo que aquilo não é o jeito certo de lidar. Esse não é o jeito certo de lidar com isso. Não, como você está se sentindo? Eu estou aqui com você. Essa criança precisa processar suas emoções. Ela precisa sentir que ela tem direito de sentir o que ela sente. A melhor coisa do mundo não é alguém que nos escuta, nos compreende, não alguém que fica só dizendo o que a gente tem que fazer. Ah, mas você tem que fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Não. Como que você está? O que você está sentindo? Poxa, isso dói mesmo, né? Eu sei como é que é essa emoção. Sabe? Esse lugar de compaixão, esse lugar de aceitação. Ela precisa sentir que ela tem direito de sentir o que ela sente. Ela precisa sentir que não tem nada de errado com ela. Você precisa saber que não tem nada de errado com você. O processo de cura da criança interior vai te ajudar a enxergar nas suas reações do dia a dia vozes da sua criança interior. E você aprender a lidar com ela, criar um relacionamento com ela. Não existe nada de um dia para a noite. É um processo, mas que você tem que começar. Trabalho com a cura da criança interior, integrado com a iniciação no sadhana com as pessoas que eu atendo. Eu encaminho as pessoas para uma prática diária e junto com esse processo em que a pessoa vai praticando, ela vai se responsabilizando, ela vai liberando a sua energia. Junto com isso, eu trabalho com esse processo de cura integral, porque eu sinto que vai muito direto ao ponto e acelera esse processo de cura para a pessoa começar a olhar a origem da dor, a origem do problema. Essa jornada de cura faz parte da minha Academia da Consciência. Essas pessoas têm acesso a uma jornada de cura e um desses passos é a cura da criança interior. Esse processo vai se ramificando para a cura com a mãe, para a cura com o pai, para a cura da prosperidade, mas continua essa visão sempre da criança, porque a criança, a cura com a mãe está na relação da criança com a mãe, a cura com o pai, a cura da prosperidade, como essa criança se sentia, entende? Então são ramificações. Você pode entrar na Academia da Consciência, aí você vai estar naturalmente entrando nessa jornada de cura, ou você pode fazer a sessão de cura da criança interior de forma separada. Vou deixar todas essas opções para você ver com calma, leia com calma as informações, tá? Para saber do que se trata cada uma dessas opções, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você tem que apertar a flechinha para baixo, vai abrir ali um texto e eu vou deixar todos os links ali para vocês, tá bom? Agora me conta, você percebe a necessidade de olhar para a sua criança interior? Como é que você se sente em relação a isso? Como é que você sente que a sua criança interior está determinando, influenciando o jeito que você vive e percebe a si mesmo e a vida hoje? Me conta. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.